Qual o tamanho da sua fé diante de seus conhecimentos e dos ensinamentos de Jesus? Podemos aumentar a nossa fé? Olá, um dia abençoado para todos. Que a paz de Jesus invada os nossos corações neste momento. Sou Jorge Ataíde, tarefeiro da Casa da Irmã Rosa. E esse é mais um podcast Perfume de Rosa. E o tema da nossa reflexão é o poder da fé, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens de 1 a 5. O item 1 é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Assim diz o evangelista: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. E lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Em forma de questionamento, vamos refletir o que Kardec nos traz. Com relação à passagem lida, o que impediu os discípulos de curarem o menino como fez Jesus? A falta de fé. Embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus. Muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àqueles que conhecemos com esse nome, materialmente falando? Não. Assim como em todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. No sentido moral, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? São as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho, as ideias preconcebidas e muitos outros defeitos que encontramos no decorrer da nossa vida. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo nossa mente, o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. De que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Confiando em suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado
e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Porque a fé legítima está associada à humildade. Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução de seus objetivos. Como se explica a ação magnética da fé? Pela ação do pensamento. O homem pode atuar sob o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Então podemos concluir da seguinte forma: a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de algumas coisas. Confiança é essa que se dá a certeza de se atingir o fim colimado. A fé, para ser poderosa, tem de ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através do estudo e da vivência do Evangelho. Então, meus irmãos, supliquemos a Deus Pai, aquele que é poderoso, que aumente em nós a nossa fé. E nos esforcemos no entendimento do Evangelho de Jesus, nosso Mestre, acolhendo em nosso coração e em nosso pensamento tudo aquilo que Ele nos ensina. Com grande gratidão no coração, um abraço fraterno e até o próximo podcast Perfume de Rosa.